chamado à adoração. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, como uma mulher que está com dores de parto, como marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito, e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, o sol dourado a refugir, com lua em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia. Convite à confissão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o iníquo o seu caminho e o injusto seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, porque se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque muito perdoará. Eu creio, Senhor, na divina promessa
eu posso buscar-te, jamais dessa bênção da vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Ouçamos as boas novas. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que pelo nome de Jesus Cristo perdoa nossos pecados. Amém. Louvor e adoração. Vamos adorar e louvar a Deus, o Senhor, por seu amor e misericórdia, por suas bênçãos e por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. 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 Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu
ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te. Conhecer, amar-te. Oração por iluminação. Todos. Senhor Deus e Pai, suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito para a leitura e meditação nas Escrituras Sagradas. Fala conosco e instrui-nos. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Leitura do Antigo Testamento. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: Ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que eu vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela abaixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus, e louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora, digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão. Se não, digam também, para que eu resolva o que fazer. Leitura do Novo Testamento. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer.
Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Fala minha alma, Cristo, fala-lhe com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela
ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verter meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. O texto da nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, que dizem: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Esse é um texto bastante conhecido do Evangelho e que com uma certa frequência é citado na vida das igrejas, com a tradução mais antiga que diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse texto de Jesus é um convite que ele faz aos seus seguidores. Numa certa altura da sua mensagem, do seu ministério, Jesus faz esse convite às pessoas que estavam acostumadas a um tipo de vida religiosa, a um tipo de prática religiosa que ele considerava, e que nós podemos considerar também, como sendo extremamente pesada. A referência de Jesus aqui, aquilo que era um fardo difícil de carregar, tem a ver com o ensino principalmente dos rabinos, dos religiosos especialistas na religião de Israel, na religião judaica. E por que nós podemos considerar que o ensino dos rabinos era um fardo extremamente pesado? Se você voltar para o Antigo Testamento, que era a escritura sagrada que eles tinham na época, apenas a chamada Bíblia hebraica e, portanto, os textos do Antigo Testamento, você vai encontrar a divisão do texto do Antigo Testamento em três partes: os escritos, a lei e os profetas. E todo judeu aprendia qual era o conteúdo da lei, dos escritos e dos profetas, mas os especialistas em religião, sobretudo os rabinos, faziam com que as explicações a respeito da lei, dos escritos e dos profetas se tornasse cheia de detalhes. Não muito diferente do que acontece nos nossos dias, quando as pessoas pegam textos do Antigo e agora também do Novo Testamento e começam a fazer as suas próprias interpretações, a sua maneira de ver aquele texto, a sua interpretação a partir daquilo que ele já pensa e daquilo que ele já gosta, e tenta aplicar esses textos de uma maneira que crie então uma nova maneira de seguir a vontade de Deus. Isso os fariseus faziam, isso os escribas faziam, mas principalmente os rabinos tinham interpretações para cada detalhe, para cada coisa do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica da época, e faziam com que as pessoas cada vez mais soubessem menos e conhecessem menos a Escritura Sagrada. E então vem o convite de Jesus, e ele diz: vinde a mim, vinde a mim. Ué, mas Jesus não poderia dizer: continue seguindo a Escritura, obedeça a Escritura,
a Escritura é a vontade de Deus? Não, Jesus diz: vinde a mim. E ele diz isso porque ele é a palavra de Deus revelada. Ele é a palavra de Deus feita ser humano. Jesus é aquilo que o homem deveria ter sido. Jesus é a encarnação de Deus, plenamente humano. E justamente por isso ele pode dizer: vinde a mim, vocês precisam conhecer de mim. E por isso ele vai dizer: as Escrituras dão testemunho de mim, revelam a mim. E Jesus então faz esse convite: vinde a mim. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Os cansados e sobrecarregados são aqueles que já estão cansados de guerra, aquele que já não possui mais qualquer esperança. É interessante como nós vivemos uma época em que parece que a esperança está cada vez mais distante. Se na época o jugo era o jugo da lei, que sobrecarregava a vida das pessoas, exigindo aquilo que eles eram incapazes de fazer, e até aqueles mesmos que exigiam também não faziam, nos nossos dias também há muita gente exigindo das outras pessoas o que nem elas fazem. Há um cansaço e uma sobrecarga muito grande, porque a mensagem de Jesus Cristo, que é a mensagem da presença de Deus, que é a mensagem de uma pessoa, se transformou nos nossos dias numa mensagem religiosa, numa mensagem: siga isso, faça aquilo, obedeça isso, não obedeça aquilo. Quando nós transformamos a mensagem libertadora de Jesus Cristo, que é a mensagem da presença de uma pessoa, em uma mensagem religiosa, em uma mensagem do faça e não faça, e portanto num tipo de mensagem ética do que você deve e não deve fazer, nós colocamos cargas sobre os ombros das pessoas, cargas que nem nós conseguimos carregar. A cruz das religiões é pesada demais e pior, não aproxima absolutamente ninguém de Deus. Nós não temos acesso a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo, aquele que é o próprio Deus encarnado, é a revelação de Deus, o Deus conosco. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por que é um alívio o convívio com Jesus Cristo e o convívio com o seu ensino? Porque diferente da mensagem dos escribas, dos rabinos e dos religiosos da nossa época, o jugo de Jesus, o fardo de Jesus é leve. O meu ensino é compreensível. Esse é o significado da expressão usada por Jesus. Se o ensino dos rabinos era difícil e cheio de detalhes, e cheio de coisas que ninguém sabia porque era muito difícil de aprender, o ensino de Jesus é absolutamente claro, é absolutamente simples, exigente, mais até do que o ensino dos rabinos, porque exige dedicação total, exige dedicação do próprio coração, ou seja, da própria vida, mas é um ensino simples. E por isso você vai encontrar toda a mensagem do Antigo Testamento resumida no amor a Deus e no amor ao próximo. Porque o ensino de Jesus é simples, porque o ensino de Jesus é compreensível. Jesus sempre fez isso nas suas relações com as pessoas. Sempre falava de uma maneira que as pessoas entendiam perfeitamente o que ele estava querendo dizer. E ele vai mais longe e diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aqui nós temos Jesus assumindo aquela mesma condição que nós encontramos lá no Antigo Testamento, em Isaías 53. Ele é o servo sofredor, ele é manso e humilde de coração, ele é aquele que assume o nosso lugar,
para levar o peso que nós não somos capazes de levar, para obedecer à lei que nós não somos capazes de obedecer. E nele, portanto, há descanso, naquele que é semelhante a nós. Nós aprendemos isso na carta aos Hebreus. Jesus, na condição semelhante à de todos os seres humanos, foi obediente até a morte. E Paulo chega a dizer, obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi desprezado pelos homens, mas foi agraciado por Deus. Quando olhamos para esse texto tão conhecido, um convite de Jesus, um convite para irmos a Ele, é preciso nós darmos ouvidos ao seu convite. Vamos até Jesus, vamos com a nossa canseira, com o nosso cansaço, com a nossa desesperança, vamos tomar o seu jugo, porque o seu jugo é leve, porque o seu fardo é suave, porque nele nós encontramos palavras de vida, porque nele nós temos comunhão com o Pai, porque nele nós temos vida eterna. E gostaria de concluir a nossa meditação com uma expressão que nós encontramos na Escritura e que está diretamente ligada com essa expressão de Jesus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que nós sejamos humildes para buscarmos aquele que é a fonte da vida, aquele que é a verdadeira vida eterna, Jesus Cristo, Senhor da Igreja, Senhor de todas as coisas. Nele nós encontraremos a paz, nele nós encontraremos descanso. Que Deus nos abençoe. Amém. Afirmação de fé. Todos. Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.